Meus caros, quando nós falamos de história do direito penal, para muitos, especialmente aqueles que não gostam de história, é um assunto massacrante. Mas a história do direito penal não deixa de ser interessante por algum aspecto, pelo menos até para aqueles que não gostam, porque ela é contraditória. Ela apresenta caracteres de evolução e apresenta vários caracteres de involução. Nós tivemos época primitiva que estávamos punindo uma pessoa por furto, cortando-lhe a mão, ou até condenando-a à morte, ou a vários e longos anos de prisão. Então era um direito penal desmedido. Tivemos época do olho por olho, dente por dente, que foi um avanço. Bom, pelo menos então, se você matar, você morre. Agora, se você furtar, corta a mão, mas não morre. Hoje, muitos vão dizer, isso é uma barbaridade, mas foi uma evolução. E assim nós fomos crescendo, até descobrimos a pena privativa de liberdade, que mesmo com todas as críticas que ela sofra hoje, eu desafio quem me dê uma solução melhor. Onde colocar o homicida, o latrocida, o estuprador, o roubador, sem praticar violência contra ele, sem matá-lo, sem chicoteá-lo? Isso não é na prisão? Então, a prisão, a pena privativa de liberdade, no fundo é uma evolução da sociedade civilizada, que preserva a dignidade humana. Aí vocês me dirão, lógico, mas o sistema carcerário do Brasil é uma lástima. Não preserva a segurança de ninguém, não preserva a dignidade de ninguém, não é? E praticamente parece uma masmorra medieval. Aí é que eu chamo a atenção. Esse é o ponto peculiar. Meus caros, a história do direito penal parece que tem fluxos e contrafluxos. Se nós evoluímos a ponto de chegarmos a uma pena privativa de liberdade e que a lei diz deve ser cumprida em cela única, ou seja, um preso por cela. E hoje vocês sabem que a maioria das celas estão abarrotadas de gente. Não tem trabalho. Terceirizou-se tudo num presídio. Artigo 83A da Lei de Execução Penal, praticamente terceirizando tudo. O que o preso vai fazer dentro do presídio? Ele não pode cozinhar, não pode lavar, não pode passar, não pode nada. Então ele vai fazer o quê? Ler gibi? Agora, não bastasse isso, meus caros, pensem numa outra situação que nos chama a atenção. Determinados indivíduos são linchados na rua, são amarrados em poste, são humilhados em público. Se você faz uma consulta numa rede social, é uma verdadeira artilharia, não é? Contra agressores do direito penal. Não lhes parece, de alguma forma, uma involução? Se nós tínhamos um circo romano onde gladiadores se matavam e todos aplaudiam, hoje, um linchamento no meio da rua, numa grande cidade, tem aplausos. Hoje, quando a polícia mata impunemente, tem aplausos. Então, vamos estudar direito penal, mas direito penal com dignidade humana, porque nós não podemos descer ao nível de quem agride a lei penal. Se o fulano estuprou a Beltrana e nós matamos o fulano, sem julgamento, sem nada, nós somos tão criminosos quanto ele. Aliás, piores. Então, quando estudarem história do direito penal, prestem atenção, como eu tenho prestado,
se não acabamos de experimentar nos tempos de hoje uma involução em lugar de uma evolução. Isso vai nos alertar para nós entendermos muitas situações contraditórias na jurisprudência brasileira.